Opa, tudo bom contigo? Mais uma vez a gente está aqui, a gente vai fazer um bate-papo sobre esse aparelhinho aqui. Você conhece ele? Já ouviu falar? Esse aparelho aqui é um aparelho das polêmicas dentro da fisioterapia respiratória. As bolinhas, puxa a bolinha, levanta a bolinha e solta a bolinha. A gente vai trabalhar em cima de uma dúvida, né, de uma espectadora. Ela colocou essa dúvida no vídeo intitulado Respirão Invertido. Então tem muitos colegas que usam o respirão assim, ó. Ele de cabeça para baixo. Então assim, antes, quando eu fiz esse vídeo do respirão invertido, eu até recebi críticas, né, falando, o respirão não se usa desse jeito. Realmente, respirão é um aparelho que foi feito para usar inspiratório. Aparelho de uso inspiratório, tá? Push, ele é um incentivador inspiratório. Ele incentiva a inspiração profunda. Sempre ins. E você teria que manter as bolinhas aqui em cima. Tem algumas formas de uso dele aí, tá? É um aparelho bem antigo. Ele foi bem antigo, acho que da década de 80, mais ou menos assim. Eu tenho estudado muito sobre esse tipo de aparelho e sobre esse aparelho aqui, tá? Fica uma questão aí, funciona ou não funciona, vamos usar, enfim. O que é fato? Isso daqui é inspiratório e não expiratório, então não é para usar assim, ó. O fabricante fez ele para uso inspiratório e não expiratório, tá? A gente vai entrar em detalhes aí mais para frente. Estou preparando um material tanto sobre esse uso expiratório do aparelho quanto o uso inspiratório. Se você quer trabalhar com respirão para uso expiratório, existe o respirão EX, tá? Que ele trabalha tanto a INS quanto a ES, mas não é o assunto hoje, né? Então daí teve nesse vídeo chamado respirão invertido, uma das críticas foi assim, esse aparelho aí não é para uso invertido. Realmente, lá eu não incentivo o uso dele no modo, digamos assim, expiratório, mas sim faço uma crítica ao aparelho e principalmente ao uso expiratório. Aí tem uma espectadora, o nome dela é Vivian, ela colocou a seguinte questão, né? Então, tenho asma e hiperinsuflação pulmonar e tive Covid, me deixou com mais sequelas ainda, muito cansaço. E ela pergunta, posso fazer o uso do Respiron? Então, assim, isso daqui a gente vai trabalhar em cima de opinião, tá? Em um outro momento a gente vai trazer algumas evidências aí, mas hoje basicamente opinião, a minha opinião de experiência de 10 anos na profissão. Tá? Hiperinsuflação é uma situação onde o pulmão da pessoa ele tende a ficar insuflado, ele fica com o volume pouco mais aumentado, tá? Para você que é leigo é mais ou menos isso. Então assim, se teoricamente você já tem um aumento aí desse volume, o seu músculo ele está em desvantagem mecânica, ele já está um pouco contraído. Esse aparelho aqui é uma das dificuldades que a gente tem com o respirão, é a dificuldade da pressão inspiratória, tá? Da prescrição da pressão inspiratória. Ele não permite isso, que essa é a grande crítica que eu tenho ao aparelho. Se essa pessoa já tem uma hiperinsuflação, ela tem uma tendência a ter um fluxo inspiratório menor, o aparelho é dependente de fluxo, e uma força muscular expiratória muito baixa, que foge do nível de prescrição do aparelho, tá? Ou foge da característica do aparelho, que não é prescrever a possibilidade de prescrever a carga. Agora sim, a grande questão, viu, Vivian, é que possivelmente você é uma pessoa que tem um baixo fluxo inspiratório, tá? Então, pela dificuldade de se prescrever a carga e por supostamente você já ser uma pessoa que tem um baixo fluxo inspiratório, eu não recomendo o uso do Respiron, tá?
nessas questões aí de hiperinsuflação pulmonar, eu não recomendo por causa disso. E sobre a questão aí dela ter tido Covid, né? É uma pessoa com a síndrome pós-Covid aí, né? Estava em reabilitação da Covid-19. Também eu não recomendo. Por quê? Pela dificuldade de prescrição da carga, tá? Então, para a gente poder trabalhar com os dispositivos inspiratórios, seria interessante a gente saber a carga, a pressão inspiratória da Vivian. E em cima da conhecida pressão inspiratória, a gente ter a certeza até que ponto a gente vai elevar essas bolinhas, tá? E aqui, às vezes, dependendo do nível do paciente, ele tem até o controle de segurar a bolinha em um dos níveis. Eu não consigo, por exemplo. Tá? Eu segurei ela aqui em cima, mas logo depois ela caiu. Aqui tem uma linha, o pessoal que usa esse aparelho, ele tem uma técnica lá que eles colocam, mantém uma das bolinhas aqui, esse tipo de situação. Porém, a gente não sabe qual que é a carga, carga inspiratória, se a gente trazer essa bolinha aqui ou aqui. Existe uma tabela do aparelho que fala, se eu não me engano, uma bolinha levantada equivale a 40 centímetros de água. Uma ou as 3 levantadas equivale a 40 centímetros de água. Mas ainda assim, foge muito da característica da prescrição. Tá? E tem uma área aí, não diria que é uma área, mas assim, parte do nosso conhecimento é baseado em algo chamado especificidade do treinamento. O que essa tal de especificidade do treinamento fala? Fala que o estímulo para determinada tarefa tem que ser o mais próximo do recomendado, né? Ou da capacidade de execução daquela tarefa. Então, se a sua capacidade de execução de levantar as bolinhas for de 30, por exemplo, ou de 20, você tem que trabalhar perto desse limiar. E aqui não tem a referência onde a gente vai alcançar esse limiar do paciente. Tá? Essa é a grande crítica que eu tenho ao aparelho. Tá? No caso a Vivian, ou a Vivian ou qualquer outra pessoa, se tiver dificuldade a recursos ou dificuldade de um acompanhamento de um profissional, pode até tentar usar um aparelho desse, tá? Você vai usar ele caidinho assim, tá? Fica mais fácil para você levar as bolinhas e sempre procurando, principalmente no caso da Vivian, em situações como a da Vivian, sempre se preocupando em fazer uma expiração o mais prolongada possível. Sentiu que essa expiração foi prolongada, sentiu que saiu todo o ar, aí você faz uma inspiração profunda novamente. Faz a expiração, sentiu que soltou todo o ar, faz uma inspiração profunda. Talvez consiga ter um aproveitamento maior, tá? Mas de um modo geral é um aparelho que eu não recomendo. Ele é comercializado em um site que a gente tem parceria aqui, um site chamado Treinamento Respiratório. Mas assim, não me agrada muito esse aparelho, tá? Tem vários colegas de profissão que usam, mas aí o que a Vivian colocou, a nossa opinião em relação ao aparelho é essa. Tá certo? Então, se você, como a Vivian, que tem alguma dúvida, quer saber um pouco mais aí sobre o uso de aparelhos ou qualquer questão aí envolvendo a fisioterapia respiratória, é só deixar o seu comentário. Com o passar do tempo, pode demorar um pouquinho mais, a gente sempre vê esse comentário e a gente responde por escrito e o seu comentário vai virar um vídeo que vai ser publicado mais dia, menos dia aqui no canal, tá certo? Peço que você se inscreva, tá? O que eu tenho observado aqui nas informações do YouTube é que aproximadamente 70% das pessoas que veem os meus vídeos, elas não estão inscritas no canal. Então, por favor, se inscreva, tá? Isso é bem importante para a gente, é algo bem relevante. A gente procura trazer um conteúdo informativo de qualidade,
tá? Apesar de que essa qualidade, por vezes, ela é questionada por muitas pessoas, mas a gente tem a seriedade que tá colocando qualidade, é o que a gente entende por fisioterapia respiratória, é também baseado em algumas situações da literatura, mas também existe algumas coisas que é a opinião nossa, tá? E isso é até de certa forma, uma vontade que eu tenho de fazer um trabalho social, tá? Onde a gente possa levar informações de benefícios e até mesmo orientações. Até certo ponto a gente consegue orientar por vídeo, como essa dúvida da Vivian. Então, essa é uma vontade que a gente tem, tá? E o YouTube é esse espaço para a gente tentar fazer esse trabalho aí de retorno para a sociedade. Tá certo? Então, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau para vocês.